suspeito de sequestrar e estuprar menina de 12 anos à Asa Norte, vai aguardar julgamento preso. Quem tem mais detalhes é Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você, bem-vindo ao nosso Cidade. Isso mesmo, Henrique. Boa noite a você também, a todo mundo que está sintonizado, acompanhando aqui a nossa programação. Henrique, passaram por audiência de custódia, então, nesta sexta-feira, tanto o Daniel Bittar quanto a Gesiele Souza Vieira, e os juízes decidiram que eles devem, de fato, continuar presos, converteram as prisões em flagrante em prisões preventivas, então seguem detidos por tempo indeterminado, enquanto respondem por esses crimes, justamente desse escândalo, esse caso que chocou o Distrito Federal e também o país, que foi o sequestro e o abuso sexual dessa adolescente de 12 anos de idade que foi encontrada em um apartamento na Asa Norte. A gente está aqui, Henrique, na segunda delegacia de polícia, que é quem investiga esse caso, ao lado do delegado João Guilherme de Medeiros, que gentilmente nos recebe mais uma vez. Doutor, boa noite. Vamos atualizar a situação aqui para o pessoal que nos acompanha. A audiência de fato aconteceu hoje. Essas pessoas, esses presos, estão ainda no complexo da Polícia Civil? Sim, estão na carceragem. De lá, o autor segue para Papuda e ela segue para a área especial voltada para as mulheres, ou seja, para o presídio Colmeia, ali no Gama. Perfeito. Ontem o senhor tinha sinalizado que a investigação tinha se encaminhado muito bem, no sentido de fechar, de fato, o ciclo do que houve, mas existe a hipótese forte de que esse homem possa participar de uma rede de pedofilia. Como é que está isso? Bom, nós podemos, então, dividir a investigação em duas etapas. Uma primeira etapa, quanto a este caso dessa menor de 12 anos, essa etapa já foi absolutamente vencida. A autoria, tanto dele quanto dela, restou amplamente e indiscutivelmente comprovada, inclusive com confissão de ambos. Então, essa parte aí segue para uma ação penal, né, e depois para uma análise do Poder Judiciário. E, então, mas diante do perfil criminoso dessa pessoa, diante das circunstâncias desse caso, nós vamos dar continuidade às investigações no sentido de apurar se ele ou ela praticaram outros abusos sexuais contra outras adolescentes ou crianças e mais, se eles têm envolvimento com grupos ou redes de pedofilia. Então, as investigações daqui para frente seguem no sentido de apurar isso. Doutor, em depoimento eles demonstraram algum tipo de arrependimento? Chegaram a dizer há quanto tempo planejavam essa ação? O que pretendiam fazer com essa adolescente que já estava ali imobilizada naquele apartamento? Bom, vamos lá. Eles tinham um planejamento criminoso a outra vítima, né? Eles queriam, na verdade, abordar e pegar outra adolescente. E a gente ainda não conseguiu clarear porque houve uma mudança de vontade, né? E nessa mudança de vontade, então, eles vão à escola lá no Jardim Ingá e uma rua próxima abordam essa menor de 12 anos. Isso ainda tem que ser um pouco clareado, porque essa mudança de vontade. Inclusive, em relação a essa outra vítima, o carro do autor, nós conseguimos filmagens dele rodando, né, nas imediações da residência dessa vítima, e o carro dele foi visto por várias pessoas dessa localidade. Ok? Henrique, doutor, está à disposição de eventuais perguntas suas. Já adianto para você e para quem está nos acompanhando que essa jovem que ficou internada já está em casa com a família. Ela ainda não foi ouvida oficialmente pela Polícia Civil. O delegado até me explicava que vai ser um depoimento todo especial por conta desse trauma e é um depoimento que deve acontecer na semana que vem. Ô Ari, aproveitar a presença do delegado ao nosso lado, ao vivaço aqui no Cidade, para saber dele se já podemos afirmar que Geise e Daniel eram amigos antigos e se eles realmente planejaram toda essa crueldade juntos, se nós já podemos afirmar isso ou ainda não. Doutor Henrique pergunta se já dá para afirmar que a Geise e o Daniel eram amigos antigos e se planejaram tudo isso juntos, ou se de repente a Geise entrou de última hora nessa história. Não, essa comprovação ela é bem satisfatória na investigação.
Eles já se conheciam há aproximadamente 2 anos. Inclusive, ela chegou a morar na casa deles nos meses de janeiro e fevereiro. Houve, sim, ela enviava fotos de nudez para ele e, em troca, ele depositava dinheiro, transferências por Pix. Esses Pix foram analisados aqui, alguns desses Pix, então isso restou comprovado. Ou seja, essa relação deles tem plena comprovação na investigação. Com relação ao planejamento criminoso, também restou comprovado, inclusive com a versão deles. Planejamento criminoso, como eu disse, foi voltado inicialmente para uma vítima. Mas eles planejaram esta ação, tanto que levaram cloroforme, levaram algemas, levaram a mala. Então, isso também está bem satisfatório na investigação, ou seja, que o crime foi premeditado e foi planejado. Agora, esta vítima, segundo eles, foi pega aleatoriamente. Então, eles passaram primeiro na escola e aí procuraram uma rua próxima a essa escola, viram essa menor de 12 anos e resolveram abordá-la dessa forma tão cruel. Doutor, o senhor chegou a dizer ontem que esse caso foi um dos mais cruéis que já passaram aí pela sua carreira policial. De fato, uma história muito difícil da gente assimilar. Agora, o que mais te chamou a atenção? Foi a forma como eles agiram? Foi a forma como eles depois se comportaram em depoimento? A frieza com que relataram o que houve? Se o senhor pudesse compartilhar com a gente. Bom, o que me trouxe aqui uma repugnância plena desse caso foi realmente os requintes de crueldade frente a uma menor de 12 anos. Né? A questão do planejamento de uma mala de viagem, algemas, fita silver tape, né? Então, depois levam e a mantêm em cárcere privada para a prática de atos sexuais. Isso eu acho que abala a todos, até mesmo aqueles que têm em seu trato diário o enfrentamento à criminalidade, como nós policiais aqui. Henrique. Muito obrigado, Ariane Bittencourt, ao Vivaço. Delegado, mais uma vez, muito obrigado, delegado João, pela gentileza de atender ao Vivaço